Olá, benditos! Se Atos 8 nos mostrou a igreja se espalhando, Atos 9 nos apresenta o evento que mudaria o curso da história cristã para sempre: a conversão de Saulo de Tarso. Esta é uma história sobre como ninguém está longe demais que a graça de Deus não possa alcançar. O capítulo começa com Saulo ainda furioso. Ele não está satisfeito apenas com a morte de Estevão. Ele quer perseguir os cristãos até erradicar o caminho. A expressão o caminho, no grego rodós, é um dos títulos mais antigos e significativos para o movimento cristão. O uso dessa palavra carrega um profundo significado teológico e cultural. Primeiro, uma identidade própria, porque servia para distinguir aqueles que seguiam os ensinos de Jesus dos outros ramos do judaísmo, como os fariseus e os saduceus. Segundo, a influência das palavras de Jesus. Ele disse: "Eu sou o caminho". Para os primeiros discípulos, o cristianismo não era apenas um conjunto de dogmas, mas um estilo de vida prático e uma rota específica para o relacionamento com Deus. E terceiro, um modo de vida. O caminho sugeria movimento e conduta. Ser do caminho significava seguir os passos de um mestre, ou seja, ser discípulo. Significava adotar uma ética específica, como o amor ao próximo e a partilha de bens. E significava também uma trajetória que levava da morte, ou seja, do pecado, para a vida. Então, quando Saulo pede cartas para ir às sinagogas de Damasco, a fim de prender os que eram do caminho, ele está reconhecendo que esse grupo tinha uma coesão e uma identidade clara o suficiente para serem identificados como um movimento organizado e perigoso para o status quo religioso da época. Saulo achava que estava servindo a Deus, mas estava lutando contra ele. Isso nos ensina que podemos ser sinceros em nossas crenças, mas estarmos sinceramente errados. O zelo sem a verdade pode ser perigoso. Mas Deus tinha um plano para interceptar esse homem no auge do seu ódio. Perto de Damasco, uma luz do céu mais brilhante que o sol cerca Saulo. Ele cai por terra e ouve uma voz que pergunta: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Ao perguntar quem era, a resposta foi direta: "Eu sou Jesus, a quem você persegue." Esse foi o momento decisivo da transformação de Saulo. Note um detalhe lindo aqui. Jesus não disse: "Por que você persegue os meus discípulos?", mas "Por que você me persegue?". Isso mostra que Jesus sente a dor da sua igreja. Tocar em um cristão é tocar no próprio Cristo. Saulo então fica cego e precisa ser guiado pela mão até a cidade de Damasco. A cegueira física que o atinge simboliza sua condição espiritual anterior e, ao mesmo tempo, o início de um processo de dependência total de Deus. O homem que saiu para prender outros agora está cativo da sua própria cegueira, esperando uma orientação de Deus. Durante 3 dias, sem ver, comer ou beber, Saulo é levado a um estado de quebrantamento profundo, onde seu orgulho é confrontado e sua autossuficiência é substituída por humildade. Esse período marca não apenas uma pausa, mas o começo de uma nova vida em que Deus está reconstruindo sua visão, não apenas dos olhos, mas do coração e da missão que ele passaria a cumprir. Enquanto isso, o Senhor chama Ananias, um discípulo que vive em Damasco, para participar desse momento decisivo. Mesmo com medo e resistência inicial por conhecer a reputação de Paulo, Ananias aprende que Deus não vê apenas o que somos, ele vê o que podemos nos tornar em suas mãos. Aquele perseguidor havia sido escolhido como instrumento para levar o nome de Cristo aos gentios. Ao obedecer, Ananias não apenas impõe as mãos para que Saulo recupere a visão, mas o acolhe como irmão, sinalizando a restauração completa, espiritual e relacional.
A queda do que pareciam escamas dos olhos de Saulo e o enchimento do Espírito Santo marcam o início de uma nova identidade e de uma nova missão. O texto mostra que Deus transforma inimigos em instrumentos e usa pessoas simples, mas obedientes, para cumprir os seus propósitos. A transformação de Saulo imediatamente se torna pública. Aquele que antes perseguia os cristãos, agora é visto nas sinagogas proclamando que Jesus é o Filho de Deus. Sua pregação causa espanto, pois contrasta radicalmente com o seu passado. Ao mesmo tempo, também cresce em força e convicção, confundindo os judeus ao demonstrar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. No entanto, a mesma intensidade que marca o seu testemunho também desperta a oposição, o que leva a uma conspiração para matá-lo. A fuga de Saulo, descido num cesto pelo muro da cidade, revela que o chamado de Deus não elimina as perseguições, mas sustenta o servo em meio a elas. Quando chegou em Jerusalém, os discípulos ainda tinham medo de Saulo. É nesse contexto que Barnabé se destaca como ponte de reconciliação, acolhendo e testemunhando sobre a genuína experiência de Saulo com o Senhor e sua ousadia na pregação. A partir daí, Saulo passa a conviver com os discípulos em Jerusalém e a falar corajosamente em nome de Jesus, debatendo especialmente com os helenistas, que eram os judeus de língua e cultura grega que frequentavam as sinagogas em Jerusalém. No entanto, a oposição novamente se intensifica, a ponto de ameaçarem sua vida, levando os irmãos a enviar Saulo para Cesareia e depois para Tarso. O texto mostra que a obra de Deus na vida de alguém pode levar tempo para ser reconhecida pelos outros, mas também destaca a importância de pessoas como Barnabé, que encorajam, dão crédito e abrem as portas para que os novos convertidos cumpram o seu chamado. Os versículos 31 a 35 nos mostram um tempo de paz e fortalecimento da igreja após as perseguições iniciais. Espalhada pela Judéia, Galiléia e Samaria, a comunidade cristã crescia de forma saudável, edificada no temor do Senhor e consolada pelo Espírito Santo. Nesse contexto, Pedro assume um papel ativo ao visitar os irmãos, evidenciando o cuidado pastoral e a unidade da igreja. Ao chegar em Lida, ele encontra Enéas, que está paralítico há 8 anos, e o cura em nome do Senhor Jesus. Esse milagre impacta toda a região, levando muitos a se converterem. O trecho destaca que quando a igreja vive em comunhão com Deus, ele confirma sua obra com poder e o testemunho se torna instrumento para alcançar ainda mais pessoas. Na sequência, vemos a beleza de uma fé prática expressa em amor e serviço através da vida de Tabita, ou Dorcas, uma discípula conhecida por suas boas obras e generosidade para com os necessitados. Sua morte causa grande comoção entre os irmãos, especialmente entre as viúvas, que testemunham o impacto direto da sua vida. Quando Pedro é chamado, ele segue o mesmo padrão de dependência de Jesus. Ele ora, volta-se para o corpo e, pela ação do poder de Deus, Dorcas é ressuscitada. Esse milagre não apenas consola a comunidade de Jope, mas se torna um poderoso testemunho que leva muitos a crerem no Senhor. O texto termina mostrando Pedro permanecendo na casa de um curtidor chamado Simão. E isso mostra que o evangelho está quebrando mais uma barreira. Por quê? Os curtidores trabalhavam com peles de animais mortos, o que, segundo a lei judaica, envolvia contato frequente com impureza cerimonial. Por isso, os curtidores eram vistos como ritualmente impuros e geralmente viviam afastados da cidade por causa do mau cheiro da sua atividade. Note como Deus já estava trabalhando no coração de Pedro, expandindo sua visão para que ele entendesse que o evangelho não está preso a barreiras culturais, mas é para todos. O capítulo 9 nos ensina que ninguém é impossível para Deus. Se o maior perseguidor se tornou o maior apóstolo, há esperança para qualquer pessoa da sua família ou do seu círculo de amigos.
Os Ananias e os Barnabés são importantes. Às vezes, o nosso papel não é ser o grande pregador, mas ser aquele que estende a mão para o novo convertido e o ajuda a ser aceito. A conversão gera ação. Após a sua conversão, Saulo começou a trabalhar pelo reino imediatamente. Que sua história nos lembre que Deus pode transformar nossas cegueiras em uma visão clara do seu propósito para a nossa vida. E a nossa frase de hoje é: quando a luz de Deus invade a sua vida, as sombras do passado se rendem e o seu único caminho passa a ser o propósito. Ao se hospedar na casa de Simão, o curtidor, Pedro demonstra que está começando a priorizar pessoas acima das tradições cerimoniais. Isso prepara o terreno para o que acontece no próximo capítulo, quando Pedro tem uma visão que muda totalmente o seu ministério. Você confere os detalhes desse episódio amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!